Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 15. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 11. Lucas 15, 11. É a nossa terceira e última parábola. A parábola das coisas perdidas que nós estamos pregando nos 2 últimos domingos. A gente continua com esta parábola hoje e encerra esta série. Certo homem tinha 2 filhos. Certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados os muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este cidadão mandou que ele fosse para os seus campos para guardar porcos. Então ali ele desejava fartar-se das comidas dos porcos, mas ninguém lhes dava nada. Então ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e coloque sandálias nos pés. Tragam-me também e matem o novilho cevado, e vamos, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E então começaram a festa. Essa parábola é a terceira parábola de uma série de parábolas, em que Jesus está dando uma resposta, porque havia um grupo de pessoas que eram frequentadores de igreja, e que estavam murmurando e criticando Jesus, porque Jesus sentava para comer com pecadores, com pessoas que não valiam nada, segundo a visão daqueles frequentadores de igreja. Então Jesus, para poder responder a esses frequentadores de igreja sobre o que é o Evangelho, qual o propósito de Deus do Evangelho, por que Jesus veio a esta terra, visto que esses pecadores e publicanos estavam ali para ouvir Jesus, ou seja, a palavra de Jesus atraía, não repelia. A palavra de Jesus trazia para perto, não colocava para longe. A palavra de Jesus não era desagregadora, era acolhedora. E por isso que os pecadores iam para ouvir Jesus. E a grande pergunta que toda a igreja deve fazer é se a nossa palavra as pessoas querem ouvir, ou elas são levadas à força à igreja. Jesus então conta para eles, para responder, 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, mamãe deveria ficar lá com ela, mas ajuda, gente. Ela é uma pessoa que merece ser muito acolhida, então, não é? E então Jesus conta as 3 parábolas: a ovelha, a dracma e o filho perdido. E no filho perdido, ele diz assim:
Certo homem tinha 2 filhos. E ele vai falar dos 2 filhos. Mas a história começa falando do certo homem. Porque esta parábola é uma parábola de um Deus que ama. E este homem que está aqui, ele é, no entendimento da explicação de Jesus, o próprio Deus. Então ele diz, certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? 2 filhos. E por que 2? Porque a Bíblia sempre vai mostrar 2 caminhos. O caminho do céu e o caminho do inferno. O caminho da mentira e o caminho da verdade. O caminho dos que se aproximam de Deus e o caminho dos que ficam longe de Deus. A Bíblia não tem 3 opções, ela não dá 4 opções. A Bíblia diz, ou você está ou não está. Ou você quer ou não quer. Ou você abraça Jesus ou não abraça Jesus. Não existe mais ou menos na Bíblia. A Bíblia diz que você está com Ele ou você não está com Ele. E por isso que Jesus diz, certo homem, ou seja, Deus, e Ele coloca 2 caminhos, 2 pessoas que tinham 2 atitudes que elas vão ser mostradas nas Escrituras de forma diferente. O mais moço diz para o pai, pai, dai-me parte dos bens que me cabe. Dei-me parte dos bens que me pertence. E eles lhes repartiu os haveres. Agora, observe uma coisa. O mais moço diz ao pai. Por que a Bíblia faz questão de dizer o mais moço? Por que a Bíblia não diz apenas um dos filhos? Um dos filhos. A Bíblia diz o mais moço e não diz um dos filhos. Calma, tudo se resolve. Deixa as mamães aí ajudarem. Pronto. Isso. Os voluntários, se puderem, ajudem aí as irmãs. Feche os seus olhos. Pai, diante da multidão, a Tua palavra precisa ser pregada. E todo o embaraço, tudo aquilo que vier de encontro ao entendimento da pregação da Tua palavra, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Filhos, eu peço sempre que vocês, na hora da pregação da palavra, porque para mim esta palavra é a palavra de Deus, amém? Que haja o máximo de reverência. Então vou pedir para as pessoas, quando nós estivermos agora ministrando a palavra, que assim como em alguns ambientes não é permitido celular, WhatsApp, Instagram, Facebook, porque esta palavra aqui, para mim, é a palavra de Deus, e eu creio nisso, e eu vivo por isso, e muitos homens morreram para que esta palavra chegasse até nós. Então eu tenho a maior reverência a ela, e eu sei que você também. Para alguns que não são acostumados à igreja, eu até entendo, mas o Deus a quem eu sirvo é o meu Deus e é o seu também. Ele não é só Deus dos crentes, porque lá no céu, com o que eu acabei de contar, estão lá, não aqueles que fazem parte de uma igreja, mas todos aqueles que entregaram a vida a Jesus Cristo, que amam o Senhor e que servem a Ele. E se você está aqui, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Então nós vamos ficar o máximo que pudermos de reverência. Sei que às vezes algumas crianças, elas precisam, não é, nesse ambiente, muitas vezes não é o ambiente delas. Por isso que nós temos aqui atrás toda uma estrutura de departamento infantil para acolher seu filho e ele poder participar de uma aula de Bíblia bem legal com as tias. Mas é muito importante que você não se movimente, porque de uma certa forma é uma questão até de educação, quando alguém está falando e uma pessoa está de costas andando e indo para um outro local, porque eu estou me referindo exatamente a você. Quando você vira as costas e dá as costas para essa pessoa que está falando, papai me ensinou que isso é falta de educação. Aí a gente tenta ficar quieto
assim, nesse momento, porque ele é muito especial. Existem pessoas que precisam sair para ir ao banheiro, porque elas têm uma necessidade. Eu entendo isso perfeitamente. Mas é muito bom a gente entender que quando nós estamos em uma igreja, na casa de Deus, nós estamos ali porque nós cremos que Deus está neste lugar. E a reverência é dada a Ele. Se alguém nunca te disse isso, bom, eu estou te dizendo. Tá? Então, quando você vai a uma igreja, seja ela qual for, preze pela reverência, porque é a casa de Deus. Amém? Amém. O texto diz que um homem tinha 2 filhos e aprontou para este homem, e este homem nessa história é Deus. Os 2 filhos que esse homem tem representa exatamente a humanidade, as atitudes que essa humanidade tem diante de Deus. Então, a Bíblia vai dizer que o mais moço falou com o pai, que é o homem, que é Deus, e disse para ele: eu quero a minha herança, eu quero a minha herança. Por que a Bíblia faz questão de dizer que era o mais moço que pediu a herança? E não apenas um dos filhos, mas o mais moço. Detalhe da Bíblia, é porque o mais moço não tinha direito à herança. A herança sempre era dada ao primogênito. Lembram de Jacó e Esaú? Quem era que tinha direito à herança? Esaú, e não Jacó. Ou seja, a herança é dada ao primogênito, e o mais novo pede a herança. Por que a Bíblia faz questão de dizer o mais novo pediu a sua herança? Porque aqui ele cometeu 2 erros. O primeiro erro que ele cometeu é que ele não tinha direito e ele queria. Ele achava que era dele o que não era dele. Ele disse: eu quero a herança. Segunda coisa é que o pai dele estava vivo. Então, como que ele quer uma herança se o pai ainda está vivo? Mas por que ele pediu a herança? Porque ele já havia matado o pai no seu coração. O pai não interessava mais a ele. Ele queria a vida dele, não estava nem aí para o pai. Então, automaticamente, ele pede a herança, porque, primeiro, ele já matou o pai. Segundo, ele acha que tem direito. Ele acha, porque a lei diz que a herança é do primogênito e ele só tem direito à herança depois que o pai morre. Então Jesus, quando está contando isso, todo mundo está em volta assim e fala assim: uau, mas tem alguma coisa errada, porque primeiro, ele não tem direito, e segundo, o pai está vivo. Então Jesus está dizendo, na hora que ele está contando a parábola e as pessoas estão ouvindo, elas entendem que aquele rapaz que não tinha direito, que achava que era dele, o que não era dele, como a vida que a gente pensa que é nossa, não é nossa. Basta apenas 2 minutos sem oxigênio. 2 eu não sei, tem alguns médicos aqui, mas seria 5 minutos. 5 minutos sem oxigênio, tu acaba. Ou seja, a gente acha que a vida é nossa. A gente bate no peito e diz assim: é a minha vida. Quem foi que te disse que é a tua vida? Não é a tua vida. Mas esse rapaz achava que a vida era dele. Então ele diz para o pai: eu quero o que é meu. E quem foi que disse que a vida é tua? Você está vivo hoje, mas não sabe se está amanhã. Porque por incrível que pareça, nem a tua vida te pertence. Porque você não tem o controle da vida. Você não controla a tua vida. Você pensa que controla, mas você vai dormir hoje e não sabe se acorda amanhã. Você pensa que controla. Aí você acha: não, eu tenho o direito de fazer da minha vida o que eu quero. Foi o que esse rapaz fez. Ele disse: eu vou fazer o que eu quero. Pai, eu quero a minha herança. Agora, o que mais interessante é, ele não tem direito à herança, ele pensa que é dele e não é, mas olha o que é que diz o verso de número 12, o pai repartiu os haveres, ou seja, Deus deu. Mesmo sem ter direito, mesmo achando que era ele que mandava, mesmo achando que era ele que tinha o domínio do que não era dele, mesmo assim, o pai repartiu os haveres. Deus deixa você ir para onde você quer. Você pensa que quem manda é você está muito enganado, mas Deus deixa você ir. Deus não amarra uma corda e puxa. Deus não te obriga a nada.
Deus não coloca você contra a parede. Deus não faz de você um boneco, um robô que Ele controla você. Não, Deus nos deu livre-arbítrio. E mesmo que o teu livre-arbítrio seja para beber, seja para pecar, seja para se prostituir, seja para roubar, seja para matar, seja para trair, seja para destruir, seja para fazer o que você quiser, que é uma coisa que está dentro de você, porque você já tirou Deus do seu coração, mesmo assim, Deus diz: vai, pode ir. Você vai sempre colher o que você planta. E Deus deu. E aí o texto diz: passado muitos dias, o filho mais moço, repete ainda novamente, porque ele achava que ele era dono de tudo, ajunta tudo o que era seu e vai para uma terra distante. Ele vai para uma terra o quê? Vai para uma terra o quê? Porque quando nós tomamos as nossas próprias decisões, a gente quer tudo menos estar perto de Deus. Quando a gente acha que nós somos o dono do pedaço, a gente quer tudo menos estar perto de Deus. Sabe por quê? Porque as palavras nos incomodam. Porque às vezes até uma canção já nos incomoda. Porque parece que tudo que o pregador está falando é para bater em você. Então tudo que você quer é estar longe. E aí o texto diz que ele decidiu pegar tudo que ele tinha e foi para uma terra longe. E lá ele decidiu viver do jeito que ele quis, estragar a sua vida. Considere que os bens aqui é a vida. Imagine que os bens, porque não há bem maior do que a vida. Porque carro você perde, você tem de novo. Porque apartamento você perde, você tem de novo. Viagem que você vai fazer e vem uma catástrofe, beleza, não vou naquela data, mas vou em outra. Tudo nesta terra, sabe, são coisas perecíveis, mas o maior bem que você tem é a sua vida. O maior bem que você tem é você mesmo. E ele, diz a Bíblia, desperdiçou a sua vida, desperdiçou os seus bens, estragou tudo. E aí o texto vai dizer que depois dele ter consumido tudo, verso de número 14, depois dele ter consumido toda a sua vida, o mais precioso, porque tem gente que é assim, quando te dá uma bagaceira, aí decide entregar a vida para Jesus. E aí ele destruiu a vida dele, consumiu tudo. Aí veio um momento que ele precisava estar bem, porque veio uma fome naquele país. E aquele homem começou a passar por necessidades. Diga necessidades. Diga necessidades. Diga mais uma vez. Aí olha, ele começou a passar por necessidades. Mas olha o que é que ele foi fazer. Versículo de número 15. Procurou um cidadão daquela cidade para pedir ajuda. E muitas vezes as pessoas, quando estão precisando, elas buscam ajuda e batem na porta de um político. Tem uma necessidade, bate na porta de um político. Entra em uma depressão, bate na porta de um psiquiatra, de um psicólogo. As pessoas sempre estão batendo na porta de outras para buscar as suas necessidades. Você está com problema? Procura um amigo. As pessoas estão sempre à procura de pessoas para ajudar os seus problemas. Mas olha o que aqui diz o texto, que ele foi lá pedir ajuda a uma dessas pessoas, mas ela mandou ele para onde? Guardar porcos. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém, absolutamente ninguém, vai ser Deus na tua vida. Ninguém é Deus na tua vida. As pessoas, quando vão buscar ajudas de outros, deixa eu te dizer uma coisa: tem coisa que psicólogo resolve. Tem coisa que psiquiatra resolve. Tem coisa que médico cirurgião resolve. Tem coisa que político resolve. Tem coisa que um amigo resolve. Mas quando você estraga a sua vida, como este rapaz, somente Deus pode resolver. E ele foi em busca de ajuda de pessoas. Mas quando ele foi em busca de ajuda de pessoas, ele terminou, sabe aonde? Com os porcos.
Porque às vezes a gente acha que alguém pode ajudar a gente, mas parece que cada vez mais nos empurra para baixo. O fato é, irmãos, que nós somos cercados de inveja. Nós somos cercados muitas vezes de raiva, de ódio. Você diz para alguém assim: acabei de passar num concurso público, vou ganhar 20 mil reais para começar, daqui a 2 anos é 35. Lá do outro lado a pessoa fala assim: ixi, mas está achando que pode. Mas pelo telefone assim: ô amiga, que legal. Desliga o telefone, alguém pergunta: quem era no telefone? Uma metida que diz que agora vai trabalhar e vai ganhar 20 mil. Agora quando as pessoas ligam assim e falam assim: como é que você está? Senhor, amiga, o médico me deu 3 meses de vida. Ô fulana, conta comigo, eu sou tão tua amiga, tão teu amigo. Sabe, parece que as pessoas só são teus amigos quando querem ver você se ferrar. E não adianta, gente, não adianta, cada um que toque a sua vida. E esse camarada, quando foi procurar ajuda, olha onde ele terminou: cuidando de porcos. Quem foi que disse que os teus amigos que te levam para uma mesa de bar, os teus amigos que te levam para a prostituição, os teus amigos que te levam para a traição, os teus amigos que te levam para a confusão, os teus amigos que te levam para a mentira, os teus amigos que te levam para a destruição da tua casa, são os teus amigos que te levam para a distância com teus filhos, são os teus amigos que destroem você. Pode ter certeza disso. E ele foi à busca, e o cara disse: vai cuidar de porcos. Ele falou: bom, eu estou desempregado, cuidar de porcos, que legal. Só que com o tempo ele começou a ver, e ele começou a desejar comer o que os porcos comiam, diz o texto, porque ninguém lhe ajudava. E no verso 17 diz o texto: ele caiu em si. Ele caiu em si. Vê se tu toma um chá de cime-toque. Agora, sabe quando foi que ele caiu em si? Sabe quando foi que ele caiu em si? Quer saber, sim ou não? Sim. O texto diz: quando ele comparou os trabalhadores do pai dele com a fome que ele estava sentindo. Sabe quando é que você percebe que você precisa de Deus? Quando você compara a vida que você tem com a vida que Deus te oferece para ter. Agora, se você vai dizer para mim assim: não, pastor, eu estou bem. Tá bem? Tô bem. Tudo tranquilo. Tá tudo bem mesmo? Tá. Não tenho necessidades de nada. Tô bem no trabalho, tô bem na família, tô bem no meu matrimônio, tô bem com a coisa mais difícil dessa terra, tô bem com minha sogra. Tô bem. Calma, amor, você é sogra também, eu sei. Isso é só brincadeira. Não é, Priscila? Só brincadeira. Tô bem com tudo. Não tenho problema de trabalho, não tenho problema de dinheiro, não tenho problema de saúde. Tô bem. Sabe que antes de vir a fome daquela terra, eu acho que esse moço também achava que ele estava bem, porque ele estava tendo condições para gastar, para debandar. A vida estava boa, estava jovem. Mas chega uma hora que ele perde tudo. Porque quando nós estamos entregue ao pecado e ao mundo, a nossa vida vai se indo e se destruindo, e a gente nem percebe para o caminho que nós estamos caminhando. Mas a gente acha que está tudo. Aí chega uma hora que você tem necessidade, e aí você vai buscar um amigo. Aí o amigo diz assim: deixa eu te arrebentar mais um pouco. Até que ele para e fala assim: gente, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Porque o texto diz: ele cai em. Ele diz assim: lá na casa do meu pai eu era príncipe, aqui eu estou cuidando de porcos. Gente, deixa eu olhar o que é que eu estou fazendo da minha vida. Eu já tive um casamento feliz, hoje meu casamento é infeliz. Gente, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu tinha filhos que tinha tudo para dar certo, e eu mesmo joguei meus filhos para o relento.
Gente, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu tinha tudo para ser alguém de sucesso, e hoje eu estou batendo na porta cheio de necessidades. E eu disse: por que eu não volto para os braços do meu Pai? Por que eu não decido voltar para Deus? Por que eu não decido viver na presença dEle? Por que eu não decido ir para Ele? E o texto diz que quando ele cai em si, quando ele compara, seja inteligente, compare. Seja inteligente, compare. Eu disse outro dia desse, sabe os meus amigos da rua em que eu fui criado como criança? Deixa eu te contar. Dudu, meu amigo, morreu com mais de 30 tiros na cara. 30 tiros no rosto. Recado dos traficantes: nunca tenha um caso com a mulher do chefe da boca, porque é assim que você termina. Mauro, estou falando de todos eles e citando o nome porque todos eles estão mortos. Foi preso porque puxava a moto, roubava a moto. E quando a polícia bateu na casa dele, não pegou somente as peças, pegou também malas de drogas. E quando aquele jovem universitário saiu algemado de dentro de casa, a mãe, no dia que ele foi preso, infartou e morreu. Eu me lembro que eu comecei, eu era pequeno, a comparar. E eu disse: eu não quero essa vida para mim. E um dia alguém disse: eu tenho uma vida melhor para você. E eu disse: qual? Ele disse: Jesus Cristo. Jesus Cristo. E eu comparei. Eu falei: cara, eu não quero terminar como eles não. E o texto diz que o moço diz: levantar-me-ei, verso de número 18, e eu irei ter com meu pai. E eu lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Levantar-me-ei. Tomou uma decisão. Deixa eu dizer uma coisa para você: para servir a Deus, Ele não vai agarrar no teu pescoço. Para servir a Deus, Ele não vai amarrar, trazer você preso, rebocar. Ele não vai aparecer e dizer: filhinho, hoje chegou o dia de você vir me aceitar. Não! Levantar-me-ei é uma decisão. Voltar para Deus, para a casa dele, porque Deus te fez imagem e semelhança. Deus te fez filho dele. Você é príncipe de Deus. Agora, por que você não sente isso? Porque você está longe da casa do Pai. Por que você não sente que você é especial para Deus? Porque você está longe da casa do Pai. Por que você não sente que Deus te abraça? Porque você está longe da casa do Pai. Por que você não sente quando você tem problema que Ele está segurando na tua mão? Porque você está longe da casa do Pai. Então ele disse: vou tomar uma decisão. E a decisão é: eu vou para a casa do Pai. Deixa eu te dizer, é uma decisão. Você que sabe o que é que você faz na sua vida que você pensa que é sua. Dos seus bens que Deus te deu, que você pensa que é seu. E ele diz: tomarei uma decisão. Eu levantar-me-ei e direi: vou para a casa do meu Pai. Decisão. Agora olha o que é que ele diz: e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Confissão. Eu não somente decido, mas eu confesso que eu sou um pecador, que eu preciso do Pai, que tem muita coisa na minha vida que precisa ser arrumada, que tem muita coisa na minha vida que precisa ser ajustada, que eu estou andando longe de Deus, e longe de Deus todos os caminhos são desertos. Todos os caminhos terminam no chiqueiro, cuidando de porcos. Deus não te fez para isso. Deus te fez para ser príncipe. Deus te fez para morar na casa do Pai.
Deus te fez para ter uma comunhão com Jesus. Deus te fez para os céus. Deus te fez para a eternidade. Deus te fez para ser cheio do Espírito. Deus te fez para falar em línguas. Deus te fez para ser filho dele. Para isso Deus te fez, para ser filho dele. E ele disse: vou dizer para Deus: olha, Senhor, eu pequei. Meu pai, me desculpe, mas eu quero te fazer um pedido. Faz-me igual a um dos teus trabalhadores, a um dos teus jornaleiros. Jornaleiros não é que vende jornal, mas é que trabalha um dia e recebe. É um dia de jornada. Gente que não tem nem vínculo, gente que não tem nem contato. Eu quero estar contigo, sabe, mesmo sem contato. Faz-me como gente que não tem intimidade contigo. Um dos teus empregados, um dos teus jornaleiros, os que trabalham a jornada por dia. Dai-me por favor. Me permita, eu confesso, eu pequei. Ele vai dizer: eu direi para meu pai: pai, eu pequei, eu fiz errado. Era para eu te seguir, era para eu te servir, mas eu quis aproveitar a vida. E olha onde eu terminei. E ele se levanta, diz o versículo, e ele vai. E levantando-se, verso 20, foi para o seu pai. E ele vinha ainda longe. Olha o que aqui diz o texto. Ele vinha ainda longe. Mas quando seu pai o avistou, se compadeceu dele. Olha só esse versículo. Longe, mas o pai o avistou. Deus está de olho em você. 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 E Ele está só esperando se você vai esta noite. Ele está só assim. E você, mesmo longe, Deus está de olho em você. Olhe para mim. Deus está de olho em você. E quando Ele se aproxima, olha o que aqui diz o texto. Ele se compadeceu dele. Deus não vai agir de juízo contra a sua vida. Pode ter feito a besteira que você fizer. O Deus a quem eu sirvo é um Deus de amor. Não fique achando que Deus é um Deus de juízo. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Toda vez que eu vi Deus pegando alguém na Bíblia foi para amar. Deixa eu te dizer uma coisa, o dia do juízo ainda vai acontecer. Nós estamos no tempo da graça. Deus está só de olho e sentindo por você misericórdia. Ele não quer saber dos teus erros. Ele não chegou para o filho e disse: me faz um relatório das besteiras que você fez. Eu te disse que não era para ir. Ele não fez nada disso. Olha o que é que diz a Bíblia. Ele correu. Ele correu. Coloca o texto. Deixa o texto. Pode deixar o texto na tela. Pode deixar o texto na tela. Diz que compadecido ele correu. Como que pode Deus correndo? Porque deixa eu te dizer, Deus tem pressa de te abraçar. Ele não quer o bagaço. Ele tem pressa de te abraçar. E ele corre e abraça o rapaz. Deus acolheu o rapaz e o beijou. Ele não beija empregado, mas ele beija filho. E você é filho. O diabo está dizendo não é, e Deus está dizendo assim: se você tomar uma decisão e me reconhecer, eu corro até você, te abraço e te encho de amor. E o texto diz que o pai disse para ele disse para o pai: pai, eu confesso que eu pequei. Quanta besteira eu fiz. Eu não sou digno de ser filho. Mas o pai diz, ele diz: pai, versículo 20, faz-me como um dos teus servos. Mas o pai diz assim: não. Servos, o que é? Tragam-me com pressa, depressa, com muita velocidade. Versículo de número 22. Tragam depressa. Tragam lento ou tragam depressa? Está vendo que tudo desse texto Deus tem pressa?
Você veio hoje aqui. Ah, eu vim porque eu fui convidado. Não, é porque Deus tem pressa com a tua vida. Deus tem pressa com você. Ele quer que você conheça o Deus de amor que Ele é. E você não conhece. E Ele diz assim: traga uma melhor roupa, nova aparência. Deus quer te dar uma nova aparência. Deus quer te dar uma nova aparência. É você que é da casa de recuperação? Quantos anos? Quantos meses sem limpo? 6 meses limpo. Jesus, sozinho conseguia? Sozinho não conseguia não, né? Sozinho não conseguia não. Aí Jesus diz assim: como é teu nome? Alessandro. Aí Jesus diz assim: eu vou pegar Alessandro e vou fazer dele uma nova criatura, um filho amado. Sabe por quê, Alessandro? Porque para Deus você é filho, você é príncipe. Seu lugar não é no chiqueiro, seu lugar é na casa do Pai. E ele foi lá e pegou ele e disse: quero roupa nova, quero aparência nova. Já percebeu quando o camarada é crente, como é que ele muda? É ou não é? Irmão, eu era tão feio, bastou aceitar Jesus, fiquei bonito. Você está rindo? Porque o feio não era tu, era eu. Jesus dá a gente uma aparência melhor. Jesus dá pra gente uma característica melhor. Eu me lembro dele quando chegou aqui. Tu estava acabado, irmão. Estava acabado. Tu tá bem melhor. Melhorou um pouquinho. Mas sabe o que é isso? Roupa nova de Jesus. Roupa nova de Jesus. Roupa nova de Jesus. Dá uma roupa nova para ele. Aparência nova. Porque o pecado destrói. Destrói a família. Destrói a pessoa. Destrói o amor dos pais. Destrói a relação consigo mesmo. O cara fica perturbado consigo mesmo. Aí Jesus diz assim: roupa nova. Veste ele. Veste ele. E coloca nele um anel. Está aí no texto, está ou não está? Coloca o texto, filho. 22. Pode deixar parado o texto. Pode deixar o versículo parado. 22. Jesus diz assim: coloca nele roupa nova, vestiu. E coloca nele um anel. Anel, os empregados não tinham, filho tem. Deus não disse para ele: passa a espada nesse miserável que pediu o que não era dele e acabou com a vida dele. Disse: não, toma de volta o que você perdeu. Toma de volta o que o mundo levou, o que tuas escolhas erradas levaram, o que o pecado destruiu você, acabou com você. Toma de volta. Anel restaurou a autoridade dele. Agora tem a autoridade de filho. Pode falar direto com o Pai. Não precisa de mediador, intercâmbio. É só você e Jesus. E diz: coloca sandálias nos pés. Sandálias quer dizer, deixa ele pronto para um novo destino, para o caminhar. Deixa ele caminhar. Deixa ele ir agora calçado, para que o destino dele não doa os pés, mas seja um destino calçado. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. E ele diz, olha só, 23. Trazei-me também e matai um novilho cevado. É o que está escrito aqui, sim ou não? Lê para mim aí, trazei também. Por que não está escrito, traz um bichinho para a gente fazer uma festa? Por que um novilho cevado? Porque era o melhor. Porque Deus tem sempre o melhor para nós. Sempre o melhor. Pastor, não está bem. É porque está longe da casa do Pai. Mas Deus sempre tem o melhor.
Deus tem sempre o melhor. Deus tem o melhor para a tua casa. Você pode dizer amém? Deus tem o melhor para os teus filhos. Deus tem o melhor para a tua empresa. Deus tem o melhor para a tua saúde. Deus tem o melhor para o teu casamento. Deus tem o melhor para o teu futuro. Porque nós somos filhos. Quem é filho? Nós temos o melhor de Deus. E ele diz: esse filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Deus tem o melhor. Mas você vai ficar quanto tempo lutando contra Deus? Quanto tempo você vai ficar lutando contra Deus? Cadê Tiago e o time? Quanto tempo? Sobe aqui. Ainda. Será que dá para tocar? O pessoal afasta aqui, vocês tocam aqui. Porque eu quero cantar uma canção. Quer dizer, eu quero cantar não, eu quero que eles cantem. Está bem claro isso, né? Enquanto eles chegam, deixa eu continuar. Não se distraia, por favor, não se distraia. Porque tem algo de Deus para nós esta noite. Porque Deus tem para nós o melhor. Você podia virar para a pessoa que está do seu lado e dizer: Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você, filho. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor, Bira. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor, Wilson. Deus tem o melhor, Lia. Deus tem o melhor, Aleph. A enfermidade não vai destruir você, Aleph. E prepara, Aleph, porque tu vai casar aqui nessa igreja. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Prepara um novilho cevado. Um novilho, Senhor, sim. Porque Deus tem. O diabo quer tirar o melhor de Deus de você. Xarabahadarabacandarai. O mundo quer tirar o melhor de Deus de você. O pecado quer tirar o melhor de Deus de você. Mas há o melhor de Deus para a tua casa. Há o melhor de Deus para a tua família. Deus tem o melhor. E aí ele diz: vamos fazer uma festa. Porque ele estava perdido, mas ele foi. Você vai ficar quanto tempo perdido ainda? Você precisa ser achado para Deus te dar o melhor. Porque o melhor só veio depois que o filho foi. Senão tu vai ficar lutando, remando contra a maré, gente. Fica gente remando contra a maré. Por que não recebe o melhor? Porque está longe da casa do Pai. Nesta noite, eu quero te fazer um convite. Voltar para os braços do Pai. Para que Deus te dê o melhor. Quem quer o melhor? Todo mundo quer o melhor, sim ou não? Sim. Mas o melhor só acontece depois que o filho perdido é achado. Não existe melhor para filhos perdidos. O melhor só existe para os filhos que foram achados. Deus está aqui esta noite. Quem crê nisso? Você quer o melhor? Então deixa eu te dizer: entrega a tua vida a Jesus Cristo. Volta para os braços do Pai. Ele está te esperando, correndo, com pressa. Entrega a tua vida para Jesus. Não estraga a tua vida. É uma decisão, é uma confissão, é um pedido de perdão. E é um Deus que te dá o melhor.